Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão ainda nessa goleada histórica aí do Flamengo. Goleada a uma massa no primeiro tempo. Poderia ter sido 5, 6, 7, não seria nenhum exagero. Vamos ver aqui a repercussão ainda, né, do Flamengo diante do Corinthians. Lembrando que o Flamengo folgou hoje, né, teve o dia de folga e se representa amanhã em preparação para o jogo diante do Botafogo da Paraíba. Mas eu vou passar todas as informações sobre esse jogo para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda pra caramba o meu trabalho. Créditos e Direitos Autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos pro vídeo. Dos elencos, não só individual, coletivo e também do que pode oferecer, né? O Corinthians ainda trazendo aquela falta de organização e de muita coisa que a gente vem vendo nos últimos tempos. Eu acho que hoje foi um choque de realidade daquilo que é um time que tem organização fora do campo. O Flamengo financeiramente é um time organizado, depois cada um tem a sua forma de trabalhar a questão das contratações. Você tem a administração do elenco, que é um elenco grande, numeroso e com muita qualidade. Se eu não me engano, durante a semana, não, você fica aqui, Arrascaeta, você não vai, Gerson, você fica aqui, De La Cruz, Pulgar, você segura um pouquinho mais aqui e tal. Por quê? Porque nós temos que administrar essa situação para ter o melhor time durante os jogos. E o Felipe deu meio que um desabafo, né? Até falei assim, a entrevista dele ali parece que foi um desabafo. Olha, eu acredito nas minhas ideias, nem sempre nós vamos fazer gols, tem adversários também que jogam, mas quando o Flamengo consegue jogar e o time adversário tem, primeiro, uma passividade que é natural, né? Que parecia natural, que é a equipe do Corinthians como foi hoje. E você tem um time do Flamengo jogando com alta intensidade, do jeito que seu treinador gosta, com a qualidade que tem, é natural que seja 3, natural que seja 4, até 5, 6. Eu acho que o Corinthians se livrou hoje de tomar uma goleada, porque com as mudanças no segundo tempo, né, a equipe do Flamengo diminuiu um pouquinho mais de intensidade. Chegou um momento em que os jogadores do Flamengo tocavam a bola parado. Toca aqui, toca ali, toca aqui, toca ali. E o Corinthians não tinha o que fazer. O Flamengo foi muito superior. O Dorival, assistindo o jogo, eu acredito que ele deve ter pensado, o trabalho vai ser grande. Espero que não encontre de novo com o Mano Menezes, para o Mano Menezes falar assim, olha, aqui estava uma bagunça, mas você vai ter que arrumar aí também. Acho que o Corinthians vai ter um trabalho muito grande pela frente. E espero que ele consiga resolver o mais rápido possível. Ok, e hoje o Flamengo, fiquei em dúvida ali, assim como o Zupac, entre quem foi o melhor, né, entre Pedro e Arrascaeta. O Pedro foi sacanagem. Mas o Pedro até, se ele faz aquele gol, aquele gol lembrou o gol do Neymar na Vila, mas numa velocidade 0,5. Contra né? o próprio Flamengo. Uma outra rotação. O Neymar é muito veloz, mas o Pedro faz uma jogada genial. Ele levou ali Gustavo Henrique, ele levou o André Ramalho e levou o Mateuzinho. Mateuzinho, deixou no chão. A ponto, assim, o Hugo impediu que a goleada fosse maior de tal forma de que o erro do Hugo no terceiro gol do Flamengo, ele também já é quase irrelevante, porque não fosse o Hugo, era 6-0-7. 3 defesas. Exatamente. Quando ele vai mal no terceiro gol, ele já podia ter tomado 5-6. Perfeito. É isso aí. Mas, assim, eu acho que, primeiro, de acordo com os colegas, o último jogo em que você quer dar o meio-campo para o seu adversário é esse jogo, Flamengo no Maracanã. Né? E isso aconteceu. Uma coisa no meio da semana, um jogador a menos, tudo bem, você vai sacrificou o meio-campo, ganhou o jogo, foi um jogo difícil e tal, mas ganhou. Hoje, sim, você tinha capacidade de fazer essa leitura antes do jogo. Então, era o jogo para começar com o Romero, por exemplo? Né? Ou era o jogo para você ter uma peça a mais ali no meio-campo? Eu acho que seria... É claro que falar depois fica meio engenheiro de Mas esse depois é um depois meio cantado, né, Léo? Mas como já tinha acontecido outras vezes, eu não me sinto oportunista ao falar isso, entendeu? Porque esse recado já tinha sido dado em outros jogos. Dito isso, a gente discutiu mais cedo Flamengo e Palmeiras e os seus patamares. O teto do Flamengo é o mais alto do Brasil. E o teto do Flamengo é mais alto que qualquer outro time brasileiro. E hoje não foi o teto ainda? Então, eu acho que se não foi o teto, foi perto. Foi perto. Eu acho que assim, o melhor futebol que a gente pode ver de um time brasileiro hoje, o Flamengo jogou ali. Nível de troca de passe, de aproximação, o comportamento... Eu não sei o que é que me encanta mais nos bons jogos do Flamengo do Felipe, que são muitos, né? Se é o comportamento com bola que mostra o potencial técnico desse time, ou se é o comportamento sem bola
sem bola, que faz com que o Flamengo tenha mais oportunidades de ter o comportamento com bola. Sim, né? Então é muito bonito de ver, quando e o Felipe fala isso em toda a coletiva, talvez tenha falado hoje, não ouvi a coletiva dele hoje, que ele fala muito sobre a fome desse time. E a fome é o comportamento sem bola do Flamengo, que morde o tempo inteiro. Agora, como o time se aproximou para jogar hoje, foi muito bonito de ver. O Corinthians não conseguia passar do meio campo boa parte do primeiro tempo. Massacre. Roubava a bola. E o Pulgar também, outra boa atuação. Jogou muito. Quando precisou, estava ali. Não, coletivamente, o Flamengo anda muito bem. E falando até de fome, né, Zupac? Uma coisa que eu sentia falta em jogos pontuais do Flamengo na temporada é de fome de gol. O Flamengo pecava em alguns momentos, contra o Central Córdoba, contra o Vasco também, em alguns momentos, de dar aquela última penteada, de dar uma carimbada a mais, de não arriscar, de não queimar de longe. Hoje isso não aconteceu. Hoje ele, tirando o lance do Pedro, em que ele recebe para bater cruzado, ele prefere dar uma de calcanhar para trás, mas fora isso, o Flamengo, toda a chance que tinha, dava no gol, tentava, era um jogo mais direto. Talvez efeito da frustração que os jogos da Libertadores têm causado e a necessidade de dar uma resposta imediata. Então, contra a LDU também, em alguns momentos, se o Flamengo não só caprichado mais, mas tivesse sido um pouquinho mais objetivo, dava para ter saído com uma vitória de Quito, mas essa é a única ressalva a um time que é genial, um time que tem muito talento lá na frente, e é natural que esses caras que jogam muita bola, às vezes tenham a confiança de imaginar que podem entrar com a bola dentro do gol. Sim. E o Felipe Luiz, outro ponto positivo, já reconheceu isso. Ele sabe que o Flamengo, às vezes, precisa ter um Cebolinha para cortar para o meio e já tentar bater logo para o gol. E assim sai o primeiro gol. Precisa do Pedro para ter essa contundência, um centroavante que gosta de gol. E o Flamengo, com esse apetite que demonstrou hoje contra o Corinthians, o apetite que também apareceu contra o Juventude, naquele 6-0, num Flamengo muito direto, esse Flamengo aí, encaixando o jogo e com fome de gol, é praticamente imbatível, porque a gente tem falado, a defesa muito coesa, 5º jogo sem sofrer gol. É um time em que todo mundo sabe jogar bola. E quando esse time é contundente, consegue aproveitar as chances que cria, consegue fazer o goleiro adversário trabalhar o tempo inteiro, leva perigo o tempo inteiro, é praticamente impossível de marcar. E o Flamengo precisa ter essa ambição de fazer muitos gols. Tirando o Alexandro, e a gente pode... Acho que o Alexandro é o dono da posição, mas ele pro Ayrton, o time perde muito pouco. A gente, pela primeira vez no ano, viu o time ideal do Flamengo jogar, porque foi o primeiro jogo do Pedro como titular. O Pedro não tinha voltado como titular. Então, assim... talvez na cabeça do Felipe, o Everton Cebolinha com o Pedro dê mais opção do que o Bruno Henrique com o Pedro. Talvez ele veja o Bruno Henrique mais... Se bem que vai todo mundo jogar, claro, mas no 11 ideal, a gente viu hoje o Flamengo titular jogar. O Corinthians também não tinha desfalques, né? O Corinthians estava com todo mundo no seu Garro, que já está fora, mas dentro do Corinthians vinha jogando. Acabou saindo muito cedo. Mas a gente viu um Flamengo ideal e a gente viu o que um Flamengo ideal é capaz de fazer contra um time inferior a ele, e que não respeitou essa inferioridade. Acho que faltou o Corinthians respeitar um pouco mais a inferioridade na hora de marcar. E aí o Flamengo passou-lhe o carro. Porque e muita opção boa também. A gente fala dos jogadores, as pessoas pensam muito em nomes. Mas vamos pensar em características, né? O Flamengo tem um apoio pelas laterais hoje que ninguém tem, principalmente pela direita. O Flamengo tem zagueiros construtores de um jeito que ninguém tem. O Flamengo tem um meio-campo com um trabalho... E aí eu cito o Arrascaeta, porque esse realmente é fora de série, que é coisa que ninguém tem. Tem o trabalho do Gerson pela direita. Tem um centroavante que nem a seleção brasileira tem. Você quem vai ficar de 4? Quer que eu fale para você, Tatola? Quem que vai ficar de 4 no perrengue? Quer, Tatola? Tô brincando, Tatola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que Deus proteja todos nós. E o Corinthians voltando de 4. A verdade, os caras tinham que botar a pé, sem tomar água. Não é questão de perder para o Flamengo. Godoy, Quesada, Marília Ruiz, Hernani, que tá aí para todos os câmeras, para todo mundo que está trabalhando aqui, né? É assim, ó, perder jogo para o Flamengo, todo mundo vai perder. Eu acho que o Flamengo deve perder uns 2, 3 jogos do campeonato. Porque é um time tão forte, mas tão forte. O Flamengo é um dos grandes clubes do futebol mundial. Pô, De La Cruz jogando muito, De Arrascaeta jogando muito, Pedro, impressionante.
Gerson nem jogou muito. Hoje não. Nem jogou muito. O Wesley passando, Ayrton passando, os dois zagueiros, a melhor dupla de zaga. Aí vem o seu Orlando, que foi um zagueiro mais ou menos, ganhou 2 jogos, ganhou do Sport, ganhou do Racing do Uruguai. Mas pera um pouquinho, velho. Você vai jogar com o Breno Bidon e com o Carrilho aberto do lado direito? E só o Ranieri marcando? Pô, não é possível. 5 minutos do jogo, já dá pra saber que ia ser uma porrada. E só não foi uns 8, porque o Hugo, infelizmente, falhou no 3º gol. Ele fez 4 ou 5 defesas. A gente vai discutir muito isso. O Palmeiras acaba de tomar um vareio agora, no Allianz Parque. Isso, do Bahia. Bora Bahia. Do Rogério Ceni. 1-0. Isso, o Vasco tomou uma porrada hoje do Cruzeiro. O Cássio, melhor jogador. Pô, o Mirassol poderia ter vencido o jogo, não venceu porque fez uma idiotice. É a mesma coisa a vaca que eu tenho lá em Santo Antônio de Potes. Aquela desgraçada daquela vaca, que eu comprei uma porra de uma vaca pra ajudar um parente meu, que a minha mãe pediu. Ô mãe, que desgraça, hein, mãe? Por que a senhora que não dá leite lá? Por que eu tenho que comprar uma porra de uma vaca? Aí eu comprei uma porra de uma vaca. Aí a vaca quebrou tudo que as coisas que eu fiz. Quebrou tudo as árvores, as coisas bonitas. Mexerica quebrou. Vai pro inferno a vaca! Vai pro inferno os 4-0 que o Corinthians... Eu quero que a vaca se exploda! Desgraçada da vaca! Aí vem o Tatola, que ele só faz coisa errada pros outros. É todo mundo no perrengue, tomando chifre, né? Ô Tatola, cuidado, Tatola, se eu te pegar no corredor aqui, eu vou te dar uma porrada, Tatola. Você não tem ideia, porque a vaca arrebentou com o meu sítio. Eu não quero a vaca, hein, Johnny? Se você quiser, você bota a vaca no seu quarto, bota a vaca na sua cama, bota a vaca onde você quiser, porque eu não quero a vaca. Porque eu não tô bom hoje. Vamos fazer um churrasco. Só se quiser um churrasco. Quanto custa? 4 mil reais eu paguei da desgraça da vaca. Já perdi 8. Vindo pro futebol, que nós perdeu, o Palmeiras perdeu, nós perdeu tudo. No Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo para cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você quesada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Betão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então, hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar tá fechado. Tá pensando que é sub-20, lógico, velho? Joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis, ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara pra tentar fechar o time. Martínez, Alex Santana, outro 3 zagueiros. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes,
Primeiro trabalho do Dorival, tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema defensivo. E hoje o Flamengo deu uma aula. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação. O Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. E aí, galera, que Mengão! É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, né? O craque Neto aí visivelmente perdeu a cabeça, né? Perdeu totalmente a cabeça. Sobrou até pra vaca, que tem nada a ver. Sobrou pra mãe do Neto e sobrou ainda pra vaca que ele tinha comprado, né? Totalmente desequilibrado, mas faz parte do futebol, né? A gente zoou aqui, mas é algo sadio, nada que vá comprometer a imagem do adversário, nada que vá comprometer o adversário, tá bom? Zoeira faz parte do futebol. Hoje tá muito cheio de mimimi, cheio de, vamos dizer assim, geração Nutella, né? A gente pode isso, não pode aquilo. E tá perdendo a essência do futebol, infelizmente, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Craque Neto hoje não, ontem, né, no caso, perdeu totalmente a cabeça e poderia ter sido mais. Como o próprio analista aí falou, né, os próprios comentaristas falou, tanto da ESPN quanto do próprio apito final, né, do TV Bandeirantes. O Flamengo poderia ter sido 6, 7, 8, não seria nenhum exagero. Bola na trave e várias defesas do Hugo Souza. Fora os outros lances também que o Flamengo perdeu, né? Mas o Flamengo amassou o primeiro tempo de Almanac, o Flamengo foi pra cima e destruiu o Corinthians hoje. Isso aí a gente viu. O segundo tempo administrou mais, né? Tirou o pé do acelerador, jogou, vamos dizer assim, pro gasto e fez valer sua superioridade técnica, tá bom? Agora o Flamengo encara o Botafogo na Paraíba, lembrando que o jogo é quinta-feira, né? No feriado, dia do trabalhador, dia 1º de maio. Dia do Trabalhador, Botafogo da Paraíba e Flamengo, esperamos, né? Tem um grande público, apesar que o Flamengo vai jogar com um time um pouco mesclado, não tem um meio alternativo. O próprio Felipe Luiz deixou isso bem claro na coletiva. A coletiva tá aqui no canal, vocês podem conferir na íntegra. Muita informação bacana na coletiva do Felipe Luiz. Falou que vai poupar o Rossi, alguns jogadores, vai dar oportunidade para o Matheus Gonçalves jogar o jogo todo. Aí, em relação ao Pedro, a gente não sabe ainda, né? Se ele vai poupar ou não, já que provavelmente coloca o Juninho. Já que domingo terá Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão, um jogo muito importante, muito complicado, muito difícil. E o Flamengo tem total condições de ganhar. É só fazer a mesma forma que jogou hoje dentro do Corinthians, que tem tudo para sair com uma boa vitória diante do Cruzeiro, tá bom? Deixa eu só pegar uma informação aqui rapidinho. Lembrando que o Flamengo folgou hoje, recebeu o dia de folga, né? Depois dessa maratona de jogos, recebeu o dia de folga hoje. E se representa na terça-feira para preparação para o jogo diante do Botafogo da Paraíba. Os jogadores que não atuaram, né, treino normal de intensidade. Já os que atuaram no domingo, embora tenham descansado hoje, mas mesmo assim vai fazer um treino mais regenerativo para poder, vamos dizer assim, recuperar alguns jogadores, né, que estão precisando dessa maratona de jogos, estão precisando se recuperar um pouco, como o Jéssica, que jogou bastante na altitude aqui. Alguns outros jogadores, o próprio Pedro, a Arrascaeta também, fazem um trabalho de recuperação para poder manter a equipe na alta intensidade que está tendo, né? Agora diante do Corinthians, tá bom? Após a goleada, como eu falei aqui, né? Após a goleada por 4-0 diante do Corinthians, o Flamengo recebeu folga nesta segunda-feira e se representa no Urubu na terça-feira, dia 29. Essa aqui é as informações. Como eu até tinha trazido ontem no vídeo de ontem também, né? A goleada do Flamengo sobre o Corinthians quebra recorde. 2 recordes foi quebrado. Um no Brasileirão, né, no maior público, 67 mil pessoas estiveram, 67 mil quebrados tiveram no Maracanã. E também a maior renda, 4,4 milhões de reais. Muito, muito, muito bom. Tá aqui 62.940 pagantes, 67.501 presentes. Renda bruta, 4,4 milhões de reais. Quebrou 2 recordes aí já de cara no futebol brasileiro. Se a diretoria do Flamengo tivesse um pouco de bom senso, tivesse um pouco, né, de compreensão, baixaria mais o preço do ingresso para poder sempre contar com o Maracanã lotado, que a gente sabe que faz toda a diferença, né? Hoje o torcedor do Flamengo é o 12º jogador, muito importante a presença do torcedor do Flamengo. Você vê a diferença empurrando do começo ao fim e vê como o Flamengo se comportou dentro de campo. Por isso tem que ter um bom senso da parte da diretoria e repensar o preço dos ingressos, porque só prejudica só o Flamengo, tá bom? O torcedor não consegue ver o jogo e o time dentro de campo não consegue sentir aquela energia, né, empurrando a equipe do começo ao fim do jogo. Infelizmente, é esse detalhe que a gente tem que ser corrigido o mais rápido possível. O Flamengo terminou a rodada em primeiro,
depois da derrota ontem do Palmeiras diante do Bahia, né, em casa, 1-0, nos acréscimos levou o gol do Bahia. Jogo muito parelho lá em cá, Bahia atacava, Palmeiras atacava, jogo muito trocação, mas o Bahia jogou melhor, né, deu um amasso em alguns momentos do jogo e mereceu a vitória diante do Palmeiras, que Abel, como sempre que perde, começa a reclamar do jogo. Após a derrota ontem do Bahia, já foi criticar a arbitragem, né, falou que o árbitro só tinha um nome mesmo na FIFA, que vocês sabem o que aconteceu, tá bom? Infelizmente, atitude aí de, vamos dizer assim, treinador pequeno, né, atitude que não condiz com o título que ele já tem pelo Palmeiras. Mas vida que segue, a gente tem nada a ver com isso, né? Sem seguir o Flamengo aqui e trabalhar em prol do Flamengo, tá bom? Eles que se resolvam lá, como o próprio Cruzeiro tá tendo confusão lá entre o Dudu. O próprio presidente falou que ele ia pegar o beco, falou isso pra torcida, né? Gesto pra torcida. O pau tá comendo, já quer rescindir contrato com o Dudu. Tem o Gabigol insatisfeito também na reserva. Tá, embora tenham ganhado ontem o Vasco, mas o clima não tá nada legal nos bastidores do Cruzeiro, tá bom? Fim da rodada do Brasileirão, Flamengo 14 pontos conquistado, né? 4 vitórias. Bragantino, viu? Foi para segundo colocado, ó. Assumiu a vice-liderança depois da vitória de ontem. Tá com 4 vitórias seguidas nos 4 jogos, né? Ganhou as 4. Tá com 13 pontos, agora em segundo. Palmeiras caiu para terceiro. Aí Cruzeiro, quarto, com 10 pontos. Fluminense, quinto, com 10 pontos. A Internacional, 9. Bahia, 9. Botafogo, 8. Ceará, 8. São Paulo, 8. Vasco, 7. Corinthians, 7. Juventude, 7. Mirassol, 7. Mirassol é um caso à parte, né? Tem 14 gols no campeonato, 11 gols no campeonato. É o segundo maior, mais marcou gol no Brasileirão. E tá uma campanha ali quase, né? Pegando a zona de rebaixamento, pegando no meio da tabela. Ainda na 14ª posição, 7 pontos. Fortaleza em 15º. Aí Vitória em 16º. E os 4 últimos, né? Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e o Sport na lanterna. Essa é a tabela do Brasileirão 2025, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, Direitos Autorais, ESPN Brasil e Apito Final TV Bandeirantes. Valeu!